Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agradeço a sua participação. Hoje, me apresentar primeiramente, desculpa, sou o professor Rodrigo, sou da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada em relação à preparação para o Enem. Então, para você que deseja fazer o Enem, conseguir a sua aprovação, hoje eu vou trazer algumas informações importantes para você se organizar, disciplinar, separar material e te ajudar muito a você fazer uma prova com bastante atenção e ter muito sucesso, ok? Então, para hoje, nós vamos falar um pouco aí, do componente de geografia, falar como é essa geografia no Enem. Então, é muito importante a gente organizar os nossos estudos, separar o nosso material. Então, para você que está começando aí mais um ano, querendo passar nesse Enem, querendo entrar numa universidade, ou seja, aqui eu vou trazer algumas dicas de Enems anteriores. Eu acho que isso é importante para vocês, ou seja, os temas, nesse sentido da geografia, dentro da grande área das ciências humanas, trazer algumas informações sobre como sair bem no Enem para a área de geografia especificamente. Então, por isso que é importante aí que você já comece a separar o material, já comece aí já se antenar para as informações da atualidade. E a geografia nada mais é do que algo bem atualizado, não é verdade? Então, eu fiz aqui um esquema, uma organização em tópicos daquilo que é muito cobrado na prova e que você precisa saber. Ok? Pegando sempre provas anteriores, especialmente a prova do ano passado, a de 2021. Então, nós vamos aqui trabalhar um pouco mais o que seria esse Enem da área de ciências humanas, aí principalmente pegando a geografia, como você vai se organizar para sair bem nessa prova. Vamos lá? Então, para a aula de hoje, nós vamos apresentar as principais dicas, de como se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de 2022, na grande área das ciências humanas e suas tecnologias, com foco na ciência geográfica. Nada melhor do que entender um pouco mais de geografia. Muitos alunos têm aquela dificuldade, de compreender o conteúdo. Então, aqui vai algumas dicas importantes, valiosas, em relação à questão da ciência geográfica, a importância dela dentro da prova também e para a nossa vida. Como não? A gente faz geografia a todo momento, a gente faz geografia o tempo todo. Vivemos a geografia, respiramos a geografia. Muitas vezes não percebemos isso, não é verdade? Mas você, estudante, faz geografia a todo momento e a todo instante. E aí nós vamos entender um pouco sobre isso. Bom, o Enem sempre se apoiou na proposta de ser uma prova muito interdisciplinar. Isso é importante, caro aluno. Então, ou seja, a prova do Enem deixou de ser aquela prova desconexa, vamos dizer assim, só matemática, só português, tudo separadinho, Então, você tem uma prova do Enem muito mais interdisciplinar. Então, dentro de uma única questão, você vai ter ali conceitos de geografia, de filosofia, de sociologia, de história, ou seja, você vai ter aí essas disciplinas envolvidas numa questão só. Porque você imagina, nossa, mas é possível, ou seja, ter mais de uma ciência dentro de uma questão? Claro que é. Que ao mesmo tempo que você trabalha a ciência geográfica, muitas vezes também você trabalha as questões sociais envolvidas nesse contexto. Então, por isso que a prova está cada vez mais interdisciplinar. Por isso que é importante, caro estudante, organizar, ligar, vamos dizer assim, fazer essas conexões entre as ciências. Acho isso fundamental e importantíssimo. Então, isso vai te ajudar muito a entender melhor as relações sociais, essa construção desse espaço geográfico. Em geral, as questões exigem dos candidatos capacidade de análise e reflexão sobre contextos. Então, quando você pega uma questão de atualidade, algo que está ocorrendo no mundo, ou no Brasil, ou na sua região, dependente, você precisa fazer uma análise muito profunda e fazer uma reflexão sobre aquele fato. Isso é importantíssimo para o Enem, ou seja, fazer com que o aluno pense, faça uma reflexão, faça uma análise muito profunda daquele determinado assunto. Então, a gente sai um pouco essa coisa muito superficial da ciência e aprofunda cada vez mais. E isso é necessário que você, estudante, se prepare cada vez mais e faça a conexão entre as ciências aí, ok? Bom, procura-se, portanto, estabelecer a relação entre o conhecimento adquirido e a realidade cotidiana que nos cerca. Olha a importância disso dentro da geografia. Por isso que eu falo com vocês.
Vocês fazem geografia a todo momento, nós fazemos geografia a todo instante. Por quê? É aquele conhecimento que você adquire em sala de aula, você já começa a perceber na rua, dentro da sua casa, né? Ou seja, na onde você vai fazer um passeio, fazer uma viagem, você já começa a ter um olhar mais crítico, um olhar mais profundo sobre aquele assunto que você viu dentro de sala de aula. Isso é importantíssimo, ok? As capacidades de leitura e também interpretação, né, nas suas diversas modalidades. É importante que na prova de ciências humanas vem muitos textos, documentos, gráficos, mapas, tabelas, charges. Então isso é importante, ou seja, que você também aprenda a interpretar esses tipos de textos, tá? Porque muitas vezes a pessoa, né, muitas vezes o estudante pensa assim, mas um mapa, é possível fazer uma leitura, interpretação? Claro, porque o mapa ele tem inúmeras informações ali contidas naquele mapa que vai te trazer ali uma resposta para aquilo que você busca na questão. Então, muitas vezes tem um mapa lá e você vai ter que interpretar esse mapa. Será que ele é um mapa político, um mapa demográfico, um mapa de vegetação, um mapa físico? Seja o que for, você precisa fazer uma interpretação profunda desse mapa. Fora também os documentos, né, os gráficos também, é importantíssimo isso dentro da área de ciências humanas, tá? Os textos, ou seja, sempre tem uma parte de um texto ali para você fazer uma interpretação, te ajudar na questão, ajudar a relembrar, resgatar alguns conceitos que vocês viram, ok? São os elementos centrais da proposta pedagógica do exame. Então, já começa a preparar aí, separar o material, ok? E já começa a fazer a sua organização para você se sair bem quando tiver lá o dia da prova do Enem, tá? Bom, a área de ciências humanas e suas tecnologias também, aí olha só, envolve as disciplinas de geografia, história, sociologia e além também da filosofia. Nessa área, as exigências giram em torno da capacidade de análise das mudanças e permanências, né? No tempo e no espaço, bem como nos campos social, político, econômico e cultural. Então, ou seja, a geografia envolvida aí junto com as outras grandes ciências também da área de humanas, né? A disciplina de geografia, ela é versátil, ok? E permite relacionar vários conteúdos com tópicos de história e sociologia aí também muito, né? Ou seja, quando você fala da questão do tempo e do espaço, você também fala do contexto histórico dessa construção e dessas relações sociais. Então, a sociologia e a história muito envolvida nessa construção do espaço, né? Além disso, privilegia temas da atualidade. Então, fique atento, tá? Às notícias do mundo, ok? Ficar sempre antenado, pesquisar, fontes seguras, isso é importantíssimo. Eu como professor e outros professores dão essas dicas valiosas, principalmente da área de língua portuguesa também, essa questão da fonte segura, onde está pesquisando, tá? Porque a gente sabe que tem inúmeros sites não confiáveis, que mandam notícias falsas, e aí você, né, pegar esses tipos de informação não é útil para você e não vai contribuir nada para os seus estudos. Então, fique atento a essas informações, pega dicas, olha sites seguros, confiáveis, onde tem fonte para você fazer a sua leitura. E isso já é uma dica importantíssima, principalmente na área de atualidades, ok? É preciso dominar os principais tópicos e estar bem informado, tá? Pois a dica para o sucesso é saber fazer relação entre os temas, ok? Bom, e aqui nós já vamos falar o que estudar em geografia para o Enem em 2022? Fica essa pergunta bacana aí para vocês. O que eu vou estudar, professor? Onde eu começo? Qual a matéria que eu vou estudar? Para que livro? Onde que eu pesquiso? Há uma grande dificuldade, não é verdade? Isso acontece, é normal. Então, por isso que aqui eu já vou deixar para você como começar, como pensar, como começar a organizar os meus estudos e já preparar aí as principais disciplinas, ou seja, os principais temas da geografia que você vai abordar, focar, para justamente você muitas vezes ficar estudando algumas coisas que não tem necessidade, né? Aqui eu separei justamente os temas mais abordados, aqueles temas que estão sempre sendo cobrados na prova do Enem ao longo dos anos. Então, por isso eu falo assim, nossa, professor, mas como é que você fez essa organização? Vendo as provas anteriores. E aí a gente já tem uma noção do que se cobra mais, aquelas questões que são mais cobradas, aquelas questões que caem mais para o Enem. Então, vamos lá? Olha só. Nos últimos anos, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm sido bastante interdisciplinares, como falamos anteriormente, né? E contextualizadas com os eventos atuais e suas respectivas épocas. Bom,
Aqui eu separei 10 tópicos mais cobrados no Enem, tá? Então, eu separei aqueles que não deixam de cair, estão sempre nas provas, tá? Seja ali contextualizada com sociologia, seja contextualizada com história, mas são as questões que são mais abordadas, né? Ou seja, aquelas questões ali que não deixam de estar nessas provas do Enem. Uma delas, importantíssima, questões ambientais. Como tão discutido hoje no mundo, né? Essa grande polêmica, discussões, muitas vezes não chegam em acordos, mas as questões ambientais sempre tem ali uma, duas, três questões que tratam desse tema, né? Pode ser mudanças climáticas, aquecimento ou resfriamento global, camada de ozônio, recursos hídricos, problemas, né, urbanos e ambientais aí. Você tem também tipos de poluição, consumo de energia, recursos minerais e também, claro, não podemos falar dessas conferências ambientais. O que seriam essas conferências ambientais, professor? São essas reuniões que acontecem entre países ricos, países pobres, países emergentes, né? Para tentar chegar a um acordo para reduzir essas problemáticas que o mundo hoje enfrenta, né? Então, você já deve ter visto algumas reuniões, alguns encontros aí, né, geralmente anual ou de dois anos, né, depende do tipo de conferência, onde tem esses países que vão se organizar para poder aí sentar, vamos dizer, nas mesas ali, para chegar num acordo para poder amenizar os problemas ambientais e que muitas vezes não chegam em nenhum acordo, não é verdade? Mas acontece essa conferência, é importante conhecê-las, tá? Outro tópico importantíssimo dentro dessa questão do Enem é sobre globalização. Então, a gente conhecer um pouco mais desse processo. Início, organismos aí internacionais, importantíssimo quando a gente fala da ONU, essa questão para trazer um pouco da paz mundial, evitar ao máximo aí a questão da guerra, que os países consigam entrar em acordo. A OMS hoje muito falada justamente por essa Organização Mundial da Saúde, falando de pandemia, né? Ou seja, uma coisa bem atual. Ou seja, ela também vai regular, vai criar esses protocolos justamente para que os países, né, consigam seguir ao máximo aí essa forma mais rígida para poder evitar que a pandemia, né, se espalhe ou automaticamente podemos tentar amenizar. O comércio hoje também é muito intenso, a OMC, né, que é essa Organização Mundial do Comércio, também para regular essas questões de importação e exportação para os países, principalmente os países mais pobres ou subdesenvolvidos, e os emergentes também não saírem em prejuízo em relação aos países desenvolvidos, tá? Temos a ordem mundial, importante destacar o Brasil na globalização também, qual que é a participação do nosso país dentro da globalização. Blocos econômicos, claro, falar aí dessas formas de fragmentação e de regionalização mundial do comércio entre blocos, né, entre países membros. E, claro, o comércio mundial também, muito intenso, muito forte hoje, né? Terceiro tópico, nós temos a chamada climatologia. Não podemos deixar aí de conhecer alguns conceitos, né, em relação aí a essas questões climáticas, elementos do clima, massas de ar, os climas do Brasil, aspectos gerais, a relação clima, aí importante biomas, né, ou seja, você estudou no ensino médio ali, né, o bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, os principais biomas brasileiros, e qual a relação que isso tem com o clima? Tá? Isso é importantíssimo fazer essa relação, ou seja, por que a floresta amazônica ela é tão exuberante, enquanto você pega a caatinga que é tão mais seca, ou seja, vegetação mais espaçada pelo território. Então é muito importante fazer essa relação também entre clima e bioma, ok? Outra parte importante que não pode faltar na geografia, cartografia, ok? Essa grande dificuldade de compreender, não é verdade? Tá aí a base da leitura, justamente das questões de mapas, escalas, ou seja, projeções cartográficas, coordenadas, fuso horário. Fica atento a isso, viu, aluno? Caixa de cartografia, importantíssimo aí para você compreender, tá, melhor os mapas, fazer uma leitura muito mais aprofundada daquele assunto que está sendo abordado ali. Outra importante destaque aqui que nós temos é urbanização, ou seja, conceitos de urbanização, o que é uma metrópole, uma megalópole, uma conurbação, as hierarquias urbanas, né? Os problemas ambientais que estão relacionados lá às questões
do clima, né, nas questões ambientais lá atrás, que nós vimos, ocupação, aí a problemática das chuvas, né, ou seja, dessas questões das encostas, é importante também compreender esse processo social, mas ao mesmo tempo é um problema urbano e ambiental também, tá? E a rede urbana brasileira, que são as principais cidades aí que nós temos no Brasil. Outro tópico importante é a geografia da indústria, falar das revoluções industriais, que tem a parte histórica importante nisso, tipos de indústria, espaço industrial brasileiro, concentração e desconcentração industrial, poluição das indústrias, ou seja, produção industrial, os tipos aí nós tivemos aí ao longo dessa construção, né, desse processo das revoluções industriais. Então é importante também conhecer a geografia da indústria, esse processo de construção do espaço geográfico e a importância dessa indústria para o mundo. Geografia agrária, tá? Isso aí é um fator que não pode deixar de estudar, ok? Porque nós estamos falando hoje de uma produção em escala mundial. E quando a gente fala disso, o Brasil está muito envolvido nesse processo, né? Ou seja, essa questão da estrutura, essa organização e esses impactos dessa produção no campo e, claro, podemos também falar dessas problemáticas que muitas vezes esse crescimento agrário pode trazer também aí para a produção. Geomorfologia, tá? Aí nós vamos falar de tectonismo, falar de formas de relevo, ou seja, essas questões do relevo brasileiro, a estrutura interna da Terra, que vocês viram aí no primeiro ano, viram no sexto ano do fundamental, ou seja, vocês viram essa temática muitas vezes, né? E aqui você vai um pouco aprofundar mais sobre o assunto, né? Sobre essa questão de terremotos, essa questão dos agentes, a transformação, atividades vulcânicas. Então, é importante também a parte de geomorfologia aí, tá? O nono tópico aqui nós temos a geopolítica, ou seja, falar das questões atuais do mundo, entender e compreender os conflitos, o papel da ONU, ou seja, muita coisa de atualidade. É a geopolítica hoje envolvida, né, a todo momento aí nas redes, na televisão, todo momento sendo debatido e discutido. E por último, claro, os conceitos geográficos. O que é espaço geográfico, o que é a paisagem, lugar, território, nação, fronteira. Isso precisa conhecer para você saber responder as questões, para você compreender essas relações sociais. Bom, mais uma vez, passei aqui as sugestões para você organizar os seus estudos e vamos para as nossas considerações finais, né? Ou seja, a geografia cobrada nos exames nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é bastante interdisciplinar e atual, e as soluções propostas pelo conhecimento geográfico não são simples, o que exige aí criticidade por parte de quem quer entender, aprender também a geografia. Então, tornar um aluno cada vez mais crítico em relação à atualidade, ok? Aqui são as nossas referências aí em relação àquilo que eu trouxe, né, sobre os assuntos, esses tópicos aí para você pesquisar, tá? E mais uma vez, caro estudante, desejo para você um ótimo estudo, um bom início de ano, que você se prepare, se organize, discipline e quero e desejo para você a sua aprovação total, que você faça uma boa prova e consiga a sua tão sonhada aprovação e possa aí entrar numa graduação em uma universidade e conquistar aquilo que tanto deseja e tanto sonha. Mais uma vez, agradeço a sua participação e nos vemos na próxima aula.